Olá pessoal, eu me chamo Benedito Lima, sou professor de História do Brasil, História do Amapá. Nós vamos fazer uma análise do edital da Assembleia Legislativa do Amapá no que concerne a disciplina História do Amapá. Tá? É, Esse concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá é um concurso que estava sendo bem esperado. A banca que vai realizar esse certame é a Fundação Carlos Chagas. Para quem não sabe, a Fundação Carlos Chagas, desde 2017, ela vem prestando concurso público para a nossa região, né? Já fez da PM, Polícia Civil, FCRIA e APEM, e recentemente prestou concurso, então, para parte municipal, né, da Prefeitura de Macapá, com vários cargos aí. Então, a Fundação Carlos Chagas, senhor, ela já tem aqui uma grande gama, né, de conhecimento aqui sobre a questão da história do Amapá, tá? Então, vale uma atenção aqui para essa análise do edital, para você até mesmo não estudar coisas que não possa ouvir na tua prova, tá? Então o intuito do vídeo é mostrar assim quais são os principais assuntos mais relevantes, o que você tem que estudar bem mais aprofundado, né? E alguns assuntos que você deve deixar de lado, estudar só próximo do concurso, tá? Isso aqui vai te ajudar a nortear os teus assuntos. Dá tempo, prova somente lá para o ano que vem, lá para fevereiro, se eu não estou enganado, tá certo? Então você consegue então desenrolar essa guerra aqui, principalmente na disciplina de História do Amapá. Bom, o edital da Assembleia Legislativa do Amapá, né, fazendo essa análise, a Fundação Carlos Chagas, senhores, ela lançou aqui, 11 assuntos, tá? Ela lançou 11 assuntos para serem trabalhados nesse certame, nesse concurso, tá? Da disciplina de História do Amapá. Bom, se você for pegar aqui, então, cada assunto desses aqui, senhores, cada um deles tem a sua importância. Uns a mais, outros a menos. Por exemplo, o primeiro tema aqui, colonização da região do Amapá, tá? É um tema extremamente extenso, envolve outros assuntos, como por exemplo aqui, você que vai tentar gabaritar esse tema aqui, colonização da região do Amapá, você precisa ter conhecimento de outros assuntos aqui pertinentes à colonização da região do Amapá. Por exemplo, o aluno vai ter conhecimento aqui sobre o período das grandes navegações, tá? Que trata da chegada de Cristóvão Colombo aqui na no nosso continente, ter também aqui conhecimento sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? E outros assuntos aqui pertinentes a esse período aqui, a possessão espanhola, a portuguesa, e o que bastante cai nas provas, os primeiros navegadores europeus, né? Américo Vespucci, Vicente Yanes Pizon, Francisco Orellana, Luiz de Mello, Daniel de la Toche, Keymes. Desses aqui, desses primeiros navegadores, o que mais vem em prova, senhores, é Vicente Yanes Pizon e Francisco Orellana. Então, se eu fosse dar para vocês uma dica de que você poderia estudar mais profundamente sobre o projeto das grandes navegações, né? Esse mega empreendimento aqui, olha a dica aí, tá? Eu deixaria que vocês estudassem o Tratado de Tordesilhas, tá? Poderiam estudar isso aqui bastante. E você também estudaria mais ainda Vicente Yanes Pizon e Francisco Orellana, os principais navegadores europeus, tá? Bom, perceba que dentro desse período de colonização da região do Amapá, nós temos aqui também o capítulo 2, que trata aqui também sobre a conquista da Amazônia pelos portugueses, por que eles conquistaram e não eles, não é a Espanha, tá? Criação da capitania do Cabo Norte, um assunto bastante recorrente, vem muito em prova, tá? Vem muito em prova. Criação da capitania do Cabo Norte, seus limites também aí de trela você pode colocar para estudar também aqui, tá, senhores? Então, esses dois temas aqui, sobre a conquista da Amazônia pelos portugueses, esses dois temas aqui, eles são bastante importantes para ser estudado, tá? Muito importante isso daqui. Bom, o primeiro núcleo de povoamento do Amapá, isso aqui de cara, o que mais vem nas provas quando trata deste tema aqui, da questão de núcleo de povoamento do Amapá, senhores, é o assunto 1, tá? A criação da província dos Tucujus, e também aqui, a fundação da Vila de São José de Macapá, tá? A fundação da Vila de São José de Macapá. Então são os assuntos que são mais cobrados dentro desse item aqui, o primeiro núcleo de povoamento do Amapá. Então são esses aqui que eu acabei de citar para vocês. Bom, principais fortificações construídas pelos portugueses, senhores, cai bastante. Então pode estudar esses três aqui, Até o momento ainda não veio esse item 1 aqui, Vigia do Curiaú. Mas esses dois e três aqui, senhores, já vieram em prova
tá? Já veio uma questão formulada da Fortaleza São José de Macapá e também já veio uma questão aqui como itens, né, da Fortaleza Santo Antônio de Macapá. Então, esses três aqui você pode estudar bem, tá? Que pode vir uma questão com relação a isso daí. Ela adora a questão de fortificações, tá? Fundação de Mazagão, aconselho que estudem tudo, porque a fundação da cidade de Mazagão, senhores, ela tem aqui um processo histórico bastante amplo para ser trabalhado. Então, nós temos aqui a questão da independência, ela está ligada à questão da independência. Nós temos aqui a condição de povoado dela, nós temos a condição de vila, nós temos a condição de cidade, nós temos aqui uma nova cidade sendo fundada. Então, é muito importante esse assunto aqui. A Fundação Carlos Chagas, ela cobra bastante em relação a esses conteúdos, tá? Bom, então vou deixar claro aqui para vocês aqui, vou grifar, e aí você para o vídeo aí, né? E aí você para o vídeo e já deixa aqui que você vai estudar. Então, por exemplo, vou marcar aqui, ó, sobre o período das grandes navegações. Você pode vir aqui e estudar aqui Tratado de Tordesilhas, aqui de boa, tá? Tratado de Tordesilhas. Pode estudar aqui Vicente Anes Pison e Francisco Orellana, tá? Pode dar uma atenção a mais para esse daqui. Com relação ao capítulo 2, sobre a conquista da Amazônia pelos portugueses, estuda essa parte aqui e estuda também criação da capitania do Cabo Norte, tá? E de mista capitania do Cabo Norte. Sobre a questão do núcleo de povoamento, vamos estudar essa parte aqui, que é o início do assunto, você melhor entender. E também estude fundação da Vila São José de Macapá, tá? E aqui a exploração econômica do Amapá durante a colonização, né? Quais são as formas de economia que estão existentes nesse período aqui, nesse exato momento. Sobre as fortificações, recomendo que estudem tudo. Essa parte aqui, todos eles aqui, você pode estudar tudinho aqui, tá? Todos eles aqui de boa. Também Mazagão, tá? Prova somente em fevereiro, não tem como estudar. Outra coisa, falando, isso aqui são assuntos totalmente pequenos, são assuntos leves, que dá de você conseguir resolver sem problema algum, tá? Sem mais delongas, tá bom? Bom, vamos então aqui para uma outra questão. Se você for pegar seu edital, você vai ver que tem colonização da região do Amapá e grupos étnicos. São assuntos totalmente diferentes, mas os grupos étnicos estão inseridos dentro do processo de colonização da região do Amapá. Por que eu separei? Porque aqui ele não trata somente de terras, aqui ele vai tratar dos grupos étnicos, ou seja, os grupos que aqui estão habitando na hora da chegada dos europeus na nossa região. Então eu separei mais para você entender didática, tá? Então, como se organizavam os povos indígenas do Amapá antes da chegada dos portugueses na nossa região? Bom, quem eles vão encontrar aqui? Quem são essas pessoas que estão aqui no nosso continente quando os europeus chegam na nossa região? Tá? E aí, paralelo a isso, nós fazemos aqui uma ligação com esses grupos étnicos vivendo atualmente no nosso estado, tá? Isso aí é até uma nova abordagem que o professor Manuel Pinto ele faz então no seu livro, tá? Que recentemente foi lançado, a gente vai trabalhar essa parte aí. Bom, o item 3, disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá, senhores. Perceba aqui, ó, disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá. Então, dois temas, dois assuntos aqui bastante cobrados, tá? Porque isso aqui vai desde 1600 alguma coisa, quando nós temos as primeiras, 1623, quando nós temos as primeiras invasões por aqui, senhores, tá? E vai durar até por volta de 1900 aproximadamente, aí como termina tudo. Então é história para contar sobre essas invasões estrangeiras aqui, ó. Então nós temos aqui a invasão da Holanda, dos ingleses, tá? Da Irlanda. A francesa é a que vai dar mais trabalho para o Brasil, senhores, tá? É a que vai dar mais trabalho para o Brasil. Então esse primeiro assunto aqui trata mais de introdução, cita algumas invasões, alguns fortes que essas nações tentam construir na nossa região, porém eles conseguem ser destruídos pelos portugueses, tá? Mas a França ela sempre vai estar lá cutucando o Brasil aqui, tá? Nós temos a invasão francesa, a interpretação errada, tá, do Tratado de Utrecht aqui pela França, agravamento da questão das terras do Amapá, tá? Nós temos esse quinto assunto aqui que ele não é
tão cobrado em prova, eu não me recordo de ter vindo uma questão em relação a isso daqui, tá? Mas a área do contestado Amapá é bastante cobrada essa parte aqui. E esses três últimos assuntos aqui, a República do Cunani, o Ouro de Calçoene, a reação brasileira aos franceses do estado do contestado amapaense, vai gerar então aquele mito que chamamos do herói amapaense chamado Cabralzinho. Então é a partir daqui, tá? Nesses últimos três assuntos aqui que começa a ser configurada, a ser tecido então essa questão do mito de Cabralzinho. Professor, qual que eu deveria estudar então para o meu concurso? Qual seria então o item que eu deveria estudar? Senhores, para você estudar aqui, eu marcaria essa aqui para você estudar, o item 1, tá? O item 2 aqui praticamente, o item 3 não tanto, mas deve estudar, tá? Também. O agravamento das questões da Terra do Amapá, sim, deverá estudar bastante. Tá? Esse aqui é que começa a ficar a certas crises. Esse aqui é pouco relevante, tá? Pouco relevante, não cai muito em prova. Essa daqui já vem com mais frequência, a área do contestado Amapá, né? A questão de neutralização. E esses temas daqui, ó, eles se completam. Então, vale bastante estudar essa parte aqui, tá? Essa que fica a minha dica aqui sobre essa parte desses conteúdos aqui, tá bom, senhores? Bom, vamos voltar aqui. História econômica da região do Amapá do século XIX ao século XXI, tá? Não espantem, senhores, é muito tempo, né? Muito tempo para ter essa história econômica aqui ser abordado para um único concurso numa única matéria. Mas a história econômica da região do Amapá se divide por ciclos, senhores. Então a gente começa a estudar não só da região do Amapá, mas como a história econômica do Brasil em si, a gente estuda por ciclos. Tá? E vocês vão tentar buscar entender a partir de aqui, ó, nesse sentido. Por exemplo, a exploração econômica do Amapá durante a colonização começa com as drogas do sertão, logo em seguida passa para o ciclo da borracha, ciclo do ouro, tá? São esses três aqui, ó, principais, tá bom? Principais inícios de assunto. Bom, qual que seria o mais importante aqui para me estudar, para me preparar a nível de questão que possa vir na minha prova? Ciclo da borracha, ciclo do ouro, os grandes projetos amazônicos já, né, que aqui vai envolver o projeto Jari, tá, Ancel, Chanflores, projetos aí, e questão do minério, extrativismo e também aqui a Zona Franca Verde. Então, esses são os assuntos que mais caem na tua prova. Sabe por que drogas do sertão? Não, que é o assunto número 1. Porque a droga do sertão, senhores, aqui, ó, ela inicia mais pelo século XVI, XVII, logo quando eles estão por aqui, logo quando eles chegam aqui. E o edital ele é bastante claro, século XIX até o século XXI, tá? Então, e os demais? Essas daqui, ó, fragilidade econômica, agronegócio, comércio, silvicultura, pesca, agricultura familiar, pecuária, são termos utilizados no livro de Manuel Pinto, tá? Que são as novas tendências aqui econômicas que estão dentro do estado do Amapá, ou seja, estão dentro do século XXI. Então, nós vamos abordar aqui. Ele pode cobrar aqui sobre a questão da exploração econômica, qualquer um desses aqui, tá? Qualquer um desses aqui. Tá? Então, com 100% de chance de cair, qualquer um desses de 2 a 14 pode cair. Mas a droga sertão provavelmente não, porque é logo no início da colonização, tá? Mas nós vamos fazer aqui um esquemazinho bacana para você poder entender aqui, vamos bater muito sobre o ciclo da borracha, ciclo do ouro e os grandes projetos amazônicos aqui da nossa região e também a questão dos minérios, tá? Que aqui vai envolver a ICOME, tá? E outras coisas aí relacionado à questão do extrativismo, que estão ligados aqui, ó, minérios e extrativismo, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu só zerar essa parte aqui. Apaguei e retornando para a tela inicial. História política, senhores. Eita, aqui ó, também 100 anos de história. História política do século XX. Ou seja, de 2001 para cima eles não querem saber, entendeu? Então eles querem saber então até história política do século XX. Então até 2000. Está aqui no edital, então é isso. Então é até 2000. Então não vamos estudar mais do que isso daí, sobre a história política do Amapá. Bom, mas como é que vem isso aqui na minha prova?
prova. Vem dessa maneira aqui, ó. Evolução política do Amapá. Então nós vamos começar aqui com as intendências municipais, vamos começar aqui com a criação dos territórios federais, né? A quem pertencia o Amapá antigamente, tá? A evolução política do MMA, que é Macapá, Mazagão e Amapá, a criação do território federal e a criação do estado do Amapá. Aí dentro deles aqui, principalmente aqui, ó, nós vamos ter os primeiros prefeitos nomeados, nós teremos aqui os primeiros, a substituição dessas intendências aqui pelas prefeituras, tá? Já no governo já de Getúlio Vargas, essas coisas aí. A criação do território federal, por que é criado os territórios federais, né? Como vai ser a evolução política de Macapá, de Mazagão, do Amapá, a criação do território federal do Amapá, a criação desse território federal do Amapá aqui, senhores, as principais características, qual é o decreto que cria ele, né? E a criação do estado do Amapá com a Constituição Federal de 88. Então, um assunto bastante complexo, tá? Por ser, então, um assunto novo, que ainda não havia sido cobrado em edital nenhum, senhores, é um assunto que poderá vir na tua prova aqui, porque os outros editais que a Fundação Carlos Chagas cobrava, ela não amarrou aqui a história política do Amapá do século XX, ela não amarrava essa questão aqui, e agora ela passou a amarrar, tá? Então é um assunto aí que pode vir, a gente pode ter que ligar alerta aqui para esses assuntos aqui que poderão vir na tua prova, tá? E é bastante complexo, mas nada é impossível, a gente consegue aqui formular questões, buscar questões em relação à evolução política do Amapá. Há tempo, tá? Existe tempo. Somente em fevereiro a prova. Bom, um assunto que sempre cai, tá? Nunca deixou de cair nos concursos públicos é cabanagem no Amapá, senhores, tá? Então a gente vai abordar muito aqui macapaenses e mazaganenses contrários à cabanagem. Saiu 2 vezes aqui o contrário, mas tá? Só ignore. Tá? Mas está aqui, é um assunto, é um único assunto, não tem muita dificuldade em fazer a abordagem dele. É um assunto rápido que você consegue absorver as principais características aí e conseguir, então, matar a questão, tá? Nós temos, então, aqui a criação do território federal. É um outro assunto seco, é isso daqui mesmo, senhor. Eu não tem nenhum assunto dentro dele que a gente possa trabalhar. É a criação do território federal e pronto. Aí vai buscar aqui suas lacunas, por exemplo, quem criou, qual é o decreto, e tudo isso aí, por que foi criado, qual é a sua autonomia. Então, ele aqui é um assunto seco, assim também como é a criação do Estado do Amapá, um assunto seco. Como é que é criado o Estado do Amapá, por que ele é criado, a que circunstância ele é criado, tá? Então não envolve outros assuntos dentro deles aqui nesse sentido, tá? O que pode vir aqui, senhores, na criação do Estado do Amapá, é o primeiro, eu acredito que vocês queiram fazer uma pergunta em relação à criação do Estado do Amapá, vinculada à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, é quem foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa, né? Talvez eles possam querer fazer uma pergunta isso daí, tá? E aí, nesse sentido, perguntar quem foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa e quem é o atual presidente da Assembleia Legislativa. Então, são essas perguntas que podem vir aqui sobre a criação do Estado do Amapá nesse sentido, né? E algumas características desse período aqui, tá, senhores? Muito bem. O assunto 9, manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá, tá? Ele tem vários temas. Qual é o assunto mais recorrente? Mar Abaixo e Festa de São Tiago. Cai muito em prova esses 2 temas aqui, Mar Abaixo e Festa de São Tiago, tá? O Mar Abaixo vai aparecer também, senhores, em outro assunto, tá? Um outro tema logo lá embaixo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas ele está aqui, ó. Para você estudar, então, sobre essa questão aqui das manifestações populares, do sincretismo cultural no Amapá, tá? Esses aqui, recomenda-se que estude Mar Abaixo, tá? E Festa de São Tiago para a tua prova. O restante, professor? O restante pode vir, senhores. Poderá vir, mas a chance deles caírem aqui é bem menor, tá? É bem menor. Mas, pela minha experiência, Mar Abaixo e Festa de São Tiago são o que mais cai. Mas todos esses assuntos aqui nós vamos trabalhar direitinho, tá bom? Bom, a história da região norte é um outro tema que ainda não havia sido cobrado pela Fundação Carlos Chagas. E o que trata essa história da região norte? É um assunto seco também. É as principais regiões, né, os principais estados que compõem a região norte aqui e suas principais origens. Nada mais, não é um assunto tão difícil. Se você for colocar na rede da internet, você consegue achar
vários assuntos com relação a essa história da região norte, diferente dos outros demais aqui que você tem que ter o livro físico, né, que não tem tanto conteúdo escrito sobre esses outros assuntos aqui na região do Amapá. Mas a história da região norte, existe bastante assunto aí na rede, nós vamos trabalhar um específico aqui, simples, didático, com bastante informação para você poder entender sobre essas principais questões aqui da região norte, tá? E o último assunto, porém não é o mais importante, que já veio cobrado em prova, tá? Já veio cobrado em prova, é o patrimônio histórico do Amapá. Você precisa ter uma noção de saber o que é um patrimônio histórico, qual a diferença de patrimônio histórico material e imaterial, tá? E aí, dentro de cada um deles existe, então, aqui, por exemplo, o patrimônio material Fortaleza São José de Macapá, né, tombada pelo IFAM em 1950, por sua relevância histórica e arquitetônica. Então está aqui um patrimônio material, que já veio cobrada já na prova da Fundação Carlos Chagas, aí não lembro qual foi o concurso, se foi PM, se foi civil, ou se foi da Prefeitura Municipal de Macapá, não me recordo qual, mas já foi cobrado aqui, perguntando qual era o patrimônio histórico, tá certo? Nós temos a cidade de Serra do Navio, também nós temos o patrimônio aqui material da arte gráfica dos Waiampis. Temos também aqui, senhores, um outro ponto aqui, um patrimônio material, que é o patrimônio material do Mar Abaixo, tá? Que está ainda no site do IFAM, porém ainda não foi lançado dentro da tabela que eles têm lá, possui dentro do site deles ainda, tá? Só está lá registrado, tá? Que o Mar Abaixo faz parte agora do patrimônio material da humanidade, tá bom, senhores? Então, é isso aí que nós temos que entender aqui sobre o patrimônio histórico do Amapá. Bom, senhores, finalizando aqui, eu sei que ficou um vídeo meio longo aqui, tá? Mas eu espero que tenha ajudado a vocês, norteados sobre essa questão aqui desses assuntos aqui. Eu espero que vocês consigam nortear o estudo de vocês através desses assuntos. Quais são os mais importantes para você trabalhar, para você estudar e para você, claro, finalmente aí passar nesse concurso público que é tão almejado aí por vários candidatos aí, tá? Tem tempo, tá? A prova somente em fevereiro e você pode ter aí grandes resultados se você seguir aí essas dicas que eu acabei de dar para vocês aí, tá certo? Bom, um forte abraço, fica com Deus, fui!